Oi, eu vou falar Correndo Contra o Vento. Essa é um filme muito pesado, muito brabo, pesadíssimo mesmo, então nós vamos implementar isso. Correndo Contra o Vento tem Abidi no extremo oriente, Gandhi Abidi, que é no extremo oriente da Etiópia, lembrando que a Etiópia, no Vale do Heathcliff Ashum, aonde há 3 milhões de anos foi encontrado hominídeo, só que dentro da Pedra Furada, no Piauí, foi encontrado hominídeos com 73 mil anos, 75 mil anos, 35 a 75 mil anos, então há uma divergência nesses 75 não, 14 mil anos, desculpa. Então uma divergência nessa localidade, mas vamos em frente. Abdi e Salomão. Salomão, então, duas crianças que correm no deserto da Etiópia. O Abdi corre no deserto da Etiópia, seu pai vem a falecer, ele vai para a casa do Salomão, lá ele cria um laço poderoso com o Salomão, um laço de irmandade. Aparece um fotógrafo, esse fotógrafo mostra uma foto ao Salomão, Salomão se encanta para virar fotógrafo e daí começa toda essa história. Deixa a fotografia lá para eles, começa a fotografar o Oriente da Etiópia, onde eles são agricultores de café, e a igreja de Sião nesse lugar, aonde foi Meneleque, ou seja, o filho de Salomão, e possível onde a igreja católica criou a igreja de Maria de Sião, aonde possivelmente a Arca da Aliança. Então, um lugar místico, um lugar de peregrinação, um lugar de poder. Além de tudo, um lugar de força espiritual, porque a rainha de Sabá viveu ali e a igreja hoje de Maria de Sião está sobre essa dimensão toda, né? Ali no Vale do Heathcliff, que começou toda a história no planeta da humanidade, ali na Etiópia, no Vale do Heathcliff, perto do rio Ashum, do sedimento Ashum. Então nós temos essa situação já mostrando a dimensão do que um vai se tornar o outro. Eles vão para a cidade, Salomão vai para a cidade, ele cresce numa barraca de crianças pobres de rua, e as crianças vão crescendo, ele conhece a moça, que mais tarde vai ser mãe do filho dele, a mãe do filho dele, e o Abdi vai para treinamentos onde o arquétipo da história toda é o arquétipo dos círculos olímpicos, ou seja, onde ele tem a dimensão de ser atleta, e ele vai criar um arquétipo importante do vencedor nessa questão, que é os símbolos olímpicos. Ele entra na equipe do Brasil, sendo além de termos hoje o Vanderlei Cordeiro, né, se não me esqueço, que ele disse que o esporte deu dignidade, luta e dignidade à vida dele, que ele sempre foi uma pessoa de luta e dignidade, ele era filho de um canavieiro. Então, nessa história toda, não é muito longe do Abdi, que é também camponês do Extremo Oriente. E tem o Haile Gebrselassie, que é também um atleta, um campeão, que disse que o esporte trouxe para ele várias dimensões, aonde ele pôde ele é campeão, teve 10 medalhas olímpicas, e a fala dele, competir nos ensinou a desafiar a nós mesmos, segundo Haile. E ele é hoje a referência mundial internacional da Etiópia. E tem um livro também, Balu Correndo com os Etíopes, que é muito importante esse livro, ensinando essas técnicas. O Haile, que corria 10 quilômetros, ia para sua escola, 10 quilômetros. Então, quando ele foi para a maratona correr 3, 4, aquilo foi balela para ele, porque ele corria 10 quilômetros para ir para a escola e era filho de um agricultor. Nessa história toda, o menino vai para a cidade e lá o Abdi torna-se um campeão, começa a ganhar prêmios, tem uma modelo Sara que se interessa a fazer comerciais de preservativos com ele. Ele então encontra o Salomão, junta-se com as pessoas piores pessoas, ele é catador de lixo, com as piores pessoas da comunidade. Essa pessoa vai levar ele a um chefão, aonde vão escravizá-lo. Vão escravizá-lo como um africano escraviza o outro, lá no Vale da Etiópia muçulmano. Ali é misturado, muçulmano e cristão. Mais para oriental são muçulmanos, e ali mais na cidade eles são cristãos. Então eles começam a ter aquela luta. Ele diz que vai roubar motor de carros do Mercedes, ele não quer, o Salomão não quer hipótese nenhuma, mas ele precisa, porque o amigo dele é diabético, doente, usuário de psicotrópicos de maconha, então eles têm um linguajar muito baixo, que eu acho deprimente nessa questão, porque a pessoa fica o tempo todo se referenciando a coliformes fecais, e a pessoas é isso, e a pessoas são aquilo, e no final ou a pessoa sai dali para um manicômio, ou a pessoa sai dali com um processo grande nas costas. Então não é essa a solução, além de estar
remediavelmente dentro de uma sintonia, tratando um problema circunstancial da sua própria existência. Porque merda, todo mundo sabe, desculpa aqui o linguajar, é uma situação de abuso de estupro. Então, quando a pessoa se referencia a isso, a pessoa está gritando dentro de si um universo que ela está sofrendo praticamente, que ela está transpassando ali numa questão pessoal. E que não vem ao caso. Então, xingamento churo, xingamento baixo. Tem gente que recorre a isso, que gosta disso como palestrante. Eu não me sinto apegada a esse tipo de enredo, de situação. Apesar de não fazer aqui na internet, mas não acho isso viável e não acho isso interessante. Então, é muito lucrativo para certas pessoas, mas não nesse caso para uma pessoa que tem um foco, uma dimensão, uma outra energia a nível energético em volta das pessoas. Então, nessa questão toda, nós temos que precaver essas circunstâncias que são existenciais da vida. O que o esporte traz, a profundidade do esporte é inigualável nesse filme, isso é pesadíssimo, traz uma conotação muito triste, e o esporte vencendo vidas. Só que o meio influencia as pessoas, o que seja, aquelas pessoas que estão com aquelas pessoas, vivendo com aquelas pessoas na rua. Então você tá com uma pessoa vivendo na rua, muito bem, seu amigo, coisa e tal, e essa pessoa vai praticar um ato de roubo, um latrocínio, você vai junto. Você vai junto por associação. Então o meio funciona nesse sentido. O cara, amigo dele, transforma ele num bandido, ele vai entregar os roubos que ele fez com o cara, ele tá com a criancinha, a filhinha dele no colo, o cara manda a criança dançar em cima da mesa, a mãe vem, dá um tapa na cara do Salomão, porque há uma questão moral ali, ela tem uma questão moral. Então a questão moral influencia tudo. Não é um moralismo, não é um falso moralismo, mas é uma questão étnica, é uma questão de ética, é uma questão de princípios. É uma questão que ninguém quer uma criança de bebezinho num antro daquele. Então ela tire seu filho daquela circunstância, provando assim que o meio influencia as pessoas e que as amizades influenciam as pessoas. Então você tem que ter uma cabeça muito boa, você gosta daquela pessoa, daquele amigo, e muitas vezes aquele amigo está fazendo coisas erradas, criminalmente. E aí você vai por associação. E é mais ou menos isso que aconteceu com Salomão. Só que o Abdi quer retribuir tudo. Ele vai pro banco, pega o dinheiro dele no banco, as meninas ficam olhando, ele tornou-se um atleta e de renome. Então vai chover gente em cima dele, ele vai ser os focos, os holofotes vão todos estar em cima dele, e dinheiro, e vem mulheres, e vem todo esse sentido, vem em cima da pessoa, né? Comum, né? E ele vê isso tudo, só que ele tem o inconsciente dele, está premeditando encontrar o Salomão para retribuir a ajuda que ele deu no passado, quando o pai dele faleceu e ele cedeu a casa dele para morar. E isso fica no inconsciente dele terrivelmente até ele procurar Salomão. Encontra Salomão catando lixo, tira fotos com Salomão, o dono, praticamente o diretor que força eles a correr e gritando: nós somos de rua, mas nós vamos fazer o que quisermos, vamos vencer. Um lema entre eles, praticamente um lema mental entre eles, porque eles são crianças de muita pobreza, muito frágeis. Então, nesse sentido, ele começa a mergulhar na vida do Salomão. O Salomão, então, bate de frente com o chefão, queima a boate dele, e aí a moça chora, vai para casa, para a situação dela difícil, para a casa moderna, muito pobre deles, de papelão, e ela chora e vai embora para casa da mãe, porque eles vão matar a todos. E ele diz: você se meteu com um traficante, não dá certo. O Salomão, então, é achado o rapaz coloca ele junto para trabalhar como carregador de camisas dentro do vestiário. Lá ele tem um emprego e ele fotografa para a equipe. E vem um fotógrafo internacional, Paul, que fotografa para a Sara, que fotografa para o Abdi, tirando de publicidade. Aí e coloca ele no treinamento, vê as fotos dele, acha que as fotos dele são muito boas, coloca ele no treinamento, o cara só fotografa preto e branco. E ele é caucasiano, aí ele leva ele pro movimento junto com o cara, o Salomão empurra ele pro movimento, o movimento não gosta dele porque ele é branco, ele manda todo mundo para palavrões, e aí ele diz: sai fora disso, Salomão, sai fora disso que você vai se prejudicar. E todo mundo avisando a ele tá lá, envolvido com aquele outro que é amigo doente, diabético e usuário de drogas. E aí o bandidão vai atrás dele, ele faz uma casa nova em outro lugar, com estrutura de lona, muito mais eficiente que a outra casa. O bandidão encontra tudo, derruba tudo, destrói tudo, ele chama a mulher, faz um casamento, antes de derrubar, chama a esposa de volta, faz um casamento muçulmano, batiza aquele local todo ali, uma mistura católica ortodoxa, muçulmano ortodoxo, católico ortodoxo, né? Eles falam aramaico. Então, nessa questão toda,
eles estão sendo influenciados pelos marginais. Os marginais vão atrás dele, pegam eles como refém e diz: o seu amigo tem que pagar tanto de dinheiro para livrar você. Eles pegam o Abdi, prendem o Abdi está para correr, e aí o Salomão pega o dinheiro do Abdi, paga todos eles, luta, mata eles na luta, porque eles iam ferir gravemente o Abdi nos tendões. E aí eles são agora criminosos. O Abdi corre para a concentração olímpica, pula, escala, levanta, sobe e vai correr. Naquele dia ele está sangrando, com a camisa suja e está correndo. E corre, como ele corria na Etiópia. Então ele vai e vence, ele não vence. Poucos metros, vem o que já está lá há muito tempo, dentro da concentração, vence poucas distâncias, milímetros do Abdi. Mas vence. O Abdi entende que aquilo ali é a luta, faz assim para ele, faz a luta. Ou seja, de onde eles vieram, de onde eles têm, ele não é uma pessoa egoísta, não é uma pessoa invejosa. Ele pega então e sai da concentração, desistindo assim praticamente de correr. E o Halle, que foi o exemplo para ele nas palestras e tudo, ele afunda toda a vida dele junto com Salomão e junto com a esposa de Salomão e com o fotógrafo. E ele praticamente deixa a corrida por poucos de vencedor, e o rapaz é que vai para as Olimpíadas daquele ano. E as Olimpíadas ficam 4, 5 anos trabalhando com a pessoa e o tempo vai passar. Então praticamente ele perde a chance dele por causa do envolvimento. Então nesse sentido, o meio faz o envolvimento das pessoas. O meio de estar ali. Ou seja, as pessoas que estão ali, segundo o fotógrafo, que o Ansel Adams, que diz que fotografou os livros dele, que ele é a representação dos livros dele, das pessoas que ele amou e dos livros dele, dos filmes, eu achei maravilhoso, porque é realmente passando a vida da pessoa nas fotografias que a gente pode passar a imagem do existencialismo, de como funciona as questões existenciais e como funcionam as questões físicas ali, ou seja, o universo, ou seja, a arte sendo representada na vida. E ele é um dos maiores fotógrafos da atualidade. E ele fotografa só paisagens. Então isso tudo trouxe uma dimensão que prova que o meio influencia as pessoas, as amizades influenciam as pessoas, os locais influenciam as pessoas. Então, a dimensão da vida do Abdi seria talvez diferente, talvez ele seria um campeão, se ele concentrasse o foco dele e deixasse as pessoas negativas de lado. Então, a concentração do foco, a necessidade de irmos até onde podemos ir, mostra a dimensão desse filme. É um filme que não tem coisa para esmiuçar, está tudo ali. É tudo pesadíssimo. A mãe da menina, que também mora em circunstância difícil, aceita a garota de volta. Isso é uma pobreza extrema e está tudo ali. É uma agressão visual, não tem o que você mexer, não tem o que você recolher. Então, o arquétipo do Salomão seria a fotografia, seria o start ali da fotografia, preservar o momento. E o arquétipo do Abdi era os círculos olímpicos, andar em círculos, ou seja, fazer os movimentos até conseguir a vitória, até conseguir o ouro. Tem o Halle, que foi 10 vezes ganhou medalha de ouro, mais 2 medalhas de bronze, veio de uma vida difícil, vem de uma circunstância difícil, foi um campeão porque ele focou, os momentos livres era para correr. Então fazer dos momentos livres é importantíssimo para o vencedor. E o Halle fez isso. E o Abdi não fez isso. O Abdi se misturou, desceu, foi para uma questão muito, muito, muito criminal da sociedade, aonde diferencia diversos modos, diversas pessoas. Quantas pessoas vitoriosas hoje que nós encontramos que estão no meio, que eram para ter um caminho assim maravilhoso, estão no mundo da criminalidade. E esse filme reporta isso, tá bom? Obrigado, sou Márcia Médio Vidente Sensitiva e Clarividente.